Mas eu quero saber a história de vocês. A história de vocês que me interessa. Como começou? Fagner, vocês já são casados há mais de 10 anos, não é isso? Estamos Juntos há mais de 10 Casados. anos. Casado sim. 5 anos de casado. E aí, você sempre teve esse fetiche? Surgiu depois que vocês se conheceram? Você já tinha praticado antes? Vamos lá pra trás, descobrir de onde vem. Então, eu costumo dizer que eu era comedor. É o quê? Que eu comia Deus e o mundo. garanhão. Era Era garanhão. Salomão, Salvador. Engraçado o jeito que esse rapaz fala, né, senhores? Antes mesmo de começar o vídeo, já tive que fazer uma pequena intervenção aqui, porque não é todo dia que a gente vê um rapaz que seja galanteador e ao mesmo tempo goste de ver a sua esposa ficando com outros caras. Curioso, né? É porque eu sou muito comedor. E se o cara tá dizendo, vamos ao que interessa, né, senhores? Vamos saber como tudo isso começou. A entrevistadora, assim como eu, estamos curiosos. Exigimos explicações. Como assim? Aí eu nunca tinha esse fetiche. Era muito mente fechada na época. E aí a gente se conheceu em um congresso universitário no Espírito Santo, Guarapari. E a gente fomos nos conhecendo e com 6 meses de namoro eu já lia muitos contos eróticos, assistia vídeos. E contos eróticos, quando eu lia, eu gostava de ler sempre com o tema de vizinho ou de alguém que ia fazer o serviço e pegava a esposa do cara. Isso é doença, vai se tratar, tá com problema. E aí foi despertando esse desejo em mim. Sua mãe sabe disso? E aí despertou, aí com 6 meses de namoro eu fiz a proposta pra ela. Falei pra E aí, ela pra que tava falar? assistindo. Peraí, gente, como assim? Não, e E um aí? detalhe muito importante que ele não falou. Ele morava aqui em Salvador. Sim, amor. E eu morava em Palmas. Palmas. A gente namorou o primeiro ano à Caramba, distância. à distância. Exatamente. Tem tudo pra começar bem, então, esse projeto. Não diz que é bom pros 4, namoro à distância? Brincadeira, viu, gente? Ou, o que pode dar errado, né? A guerreira mora em Palmas e o cara em Salvador, 2 das capitais mais subdesenvolvidas do país. E eu só falei isso a título de curiosidade, nada influi no relacionamento deles, mas nem todo relacionamento à distância dá certo. Inclusive, eu diria que quase nenhum. Só que no caso do cara, ele gosta, né? Inclusive, se não for dar certo a namorada dele ficar com outros caras, não tem problema. É exatamente isso que ele quer. O cara faz tanta questão que se a namorada dele não ficar com outros caras, é amiga. Então esse relacionamento à distância, diferente dos outros, tem bastante chance de dar certo. E eu achei engraçado o jeito que o rapaz falou, como que ele começou a se interessar por isso. É que eu lia muitos contos eróticos. Eu via vídeos e contos eróticos de entregadores de pizza e eu acabei ficando com vontade. E ele falou que começou a ler esses contos eróticos depois de mais ou menos 6 meses que ele estava se relacionando com essa madame. Antes ele era um cara um pouco mais conservador e alguma coisa aconteceu no meio do caminho. O que houve? Será que a namorada dele foi introduzindo essa ideia aos poucos, paulatinamente, durante o relacionamento? Só plantou uma sementinha, né, na cabeça dele. Até porque ele foi bem específico. O que despertou essa vontade nele foi alguns contos que ele leu. Era sempre com temas de vizinhos ou se não entregadores que vão fazer algum tipo de serviço na casa da madame que é casada e acaba rolando. E o cara até chora por causa disso, senhores. Esse é o maior vazio que ele tem é esse. E eu acho que ou esse cara sofreu algum trauma e resolveu transformar isso que era um problema na cabeça dele, alguma coisa que estava incomodando, em algo prazeroso. Ele resolveu gostar. Porque se o cara fantasiasse que ele era o entregador que estava lá conhecendo uma senhora qualquer que não resistiu aos encantos dele, mesmo sendo casada, beleza, né? Não é nada honesto, mas gosto não se discute, era só uma fantasia e até aí tudo bem. Mas não, ele fantasiava que era o marido, porque eu acho que esses contos que ele lia era justamente direcionado aos cuckold. E os caras, a hora que leem esse tipo de história, vão até as lágrimas. Os caras pensam, meu Deus, eu queria tanto que fosse eu aqui sendo enganado pela minha esposa, que pedisse um serviço de um encanador e a hora que chegasse em casa a minha esposa que tivesse com um vazamento de tanto que ela se relacionou com um cara desconhecido nas minhas costas. Eu sinceramente nem sabia que existia esse estilo literário. Talvez existe até a possibilidade desse rapaz estar inventando isso, mas vamos confiar na palavra dele, né? Se ele falou que ele é um grande leitor desse tipo de obra, não há motivos para desconfiarmos, mas isso é bastante comum também em filmes do Xavier Vídeos, né? Alguns filmes se dedicam a fazer uma historinha de pano de fundo desse tipo, que chega algum entregador de pizza ou se não um encanador que do nada acaba
aleitando uma senhora que já tá extremamente sugestiva esperando o cara chegar. Não ficou claro pra gente até agora em qual momento da vida esse cara decidiu que ele queria ser o personagem desse filme que nunca aparece, que é o marido, né? Ou se aparece é um mero coadjuvante, só serve pra dar um força guerreira enquanto a esposa é a protagonista disso tudo. E eu acho que foi um pouquinho dos dois até. Talvez o cara tenha lido algum livro que se trate desse assunto, pode ser também que ele tenha visto alguns filmes com esse tema e ele pensou, pronto, é o destino querendo me mandar alguma mensagem, um sinal do universo que eu nasci pra isso e eu só preciso arrumar uma namorada que aceite. Esse cara, entre os cuckold, deve ser considerado um sortudo, então é difícil você encontrar uma dama com tamanha disposição. Muitas aí não aguenta nem um cara, quanto mais 10. É que eu sempre imaginei isso, era um desejo que eu tinha, o maior vazio que eu tinha era isso. Aí eu fiz a proposta pra ela, como é a reação de todas as mulheres, quer dizer, a grande maioria das mulheres, ela ficou praticamente 15 dias sem falar comigo, direto. Eu mandava mensagem, oi meu amor, bom dia, respondia seco, bom dia. Lógico, tá de brincadeira, é uma questão de honra. A namorada, por mais que ela tenha esse desejo, ela, por uma questão de caráter, deve pelo menos fingir durante no mínimo 15 dias que isso foi ofensivo e o cara devia sentir vergonha. Onde já se viu isso? Depois de 6 meses, o cara lendo esse tipo de coisa, foi dando um certo comichão nele, uma coceirinha, uma vontade louca de ver a sua namorada nesse tipo de situação. E o certo é a namorada pedir mesmo esses 15 dias, pra ela poder valorizar um pouco, né? Porque se a guerreira já aceita de imediato, pode pegar mal, ficar chato, porque não são todas as donzelas que costumam aceitar esse tipo de proposta assim logo de cara. E durante esses 15 dias, ela pode perceber também se não se trata de uma grande brincadeira do namorado. Às vezes é só uma pegadinha, um teste de fidelidade para saber se ela aceitaria fazer isso, mas conhecendo o namorado, mesmo à distância, provavelmente ele já deveria ter dado alguns sinais para a mulher amada que ele queria de qualquer jeito ver ela passando por isso. E pelo sorriso do casal, eu acho que tá dando certo. Não estão encontrando dificuldade em encontrar rapazes dispostos a realizar os desejos do namorado. E se for ver, ninguém tem nada a ver com isso, né, pessoal? Eles têm o direito de ser felizes. Claro que eu tô falando aqui de uma forma bem humorada, mas isso aí, desde que seja com consentimento, com respeito e responsabilidade acima de tudo, porque não, até as ovas que o cara faz tanta questão, talvez não tenha problema. Eu acho isso bonito, normal ou coisa parecida? Aí também não, né? Inclusive, creio que o cara deveria procurar primeiro um psicólogo, ver se isso não é algo que pode ser tratado, porque a namorada também não é de ferro. Se ela ficar se relacionando loucamente desse jeito, vai chegar um momento que ela vai ficar anestesiada e não vai conseguir sentir mais nada. E eu acho que esse tipo de coisa só acontece porque hoje em dia meio que estão tentando normalizar isso, como se isso fosse natural, e o homem que não deixa a sua namorada conhecer outros boys, na verdade, não passa de um grande imaturo. E se for a namorada dos outros, por mim não tem problema nenhum. Se o cara autoriza, né, senhores? E a madame tá inclusive com um sorriso no rosto aí, quem somos nós pra criticar? Agora, pra mim já não dá. Posso afirmar aqui com todas as letras que eu não conseguiria apreciar ver uma pessoa que eu tô me relacionando sendo esbagaçada amorosamente por homens desconhecidos, porque qual é a graça? Isso que eu queria saber, mas felizmente talvez nunca saberemos, viu, senhores? E é melhor que continue assim. E como até agora o cara não explicou exatamente como ele conseguiu convencer a namorada dele a fazer esse tipo de presepada, vou preparar uma parte 2 desse vídeo. Você viu que colocaram até um chapéuzinho de chifre ali na mesa e eu exijo explicações. Eu gostaria de saber o porquê que colocaram aquilo e vamos descobrir isso entre tantos outros mistérios que envolvem esse casal no próximo vídeo. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!